Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo você vai aprender sobre os 4 tipos diferentes de Touchables no React Native, para que servem, as diferenças e como usar cada um deles. Para isso, vamos criar um aplicativo e rodar no emulador, tudo passo a passo. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, então inscreva-se no canal para não perder nenhum deles. Touchable é um componente para superar a limitação ao usar estilos no componente Button, ou seja, no quesito estilos, oferece mais possibilidades que o componente Button. Para ser mais preciso, é um wrapper para fazer com que uma view responda apropriadamente a toques, fazendo funcionar da mesma maneira que um botão. Há 4 tipos de Touchables, que são: o primeiro, o Touchable Native Feedback. Este componente usa o estado nativo do Android para exibir o feedback do toque. O segundo componente Touchable é o Touchable Highlight. Ao ser clicado, a opacidade da view é diminuída, ou seja, a cor da view é escurecida. O terceiro componente Touchable é o Touchable Opacity. Ao ser clicado, a opacidade da view é diminuída, mas de maneira gradual, diminuindo assim a sua intensidade. E o quarto e último componente Touchable é o Touchable Without Feedback. Este componente não apresenta nenhum feedback visual, portanto, não use a menos que tenha uma boa razão, já que todos os elementos que respondem ao toque devem receber um feedback visual quando tocados. Agora vamos criar um aplicativo para usar cada um deles e ver na prática a aparência e o comportamento. Primeiro vamos importar os componentes necessários para montar o nosso aplicativo. Aqui eu importei os 4 componentes Touchables que vamos usar no nosso aplicativo. E agora eu vou criar os estilos usando o componente StyleSheet. Esses estilos vamos usar para montar a view principal e os componentes Touchable. Eu vou criar um estilo chamado Container, que vai ser usado para a view principal. Essa view principal vai conter os 4 componentes Touchable. Eu coloquei Flex Zoom para a view principal ocupar todo o espaço disponível na tela. Eu coloquei na propriedade Align Item Center para centralizar no meio da tela. Na propriedade Margin Top eu coloquei 50 para colocar o espaço entre a view principal e o topo da tela do celular, para não ficar colado e não dar uma aparência estranha ao nosso aplicativo. Agora eu vou criar o estilo Button, que vai ser usado para cada um dos nossos componentes Touchable. Nesse estilo que eu acabei de criar, chamado Button, eu coloquei o alinhamento no centro, a cor de fundo dos botões será uma cor acinzentada, coloquei um preenchimento de 10, o comprimento de cada botão vai ser de 300 e haverá uma margem no topo de cima de cada botão de 16. É para dar um espaçamento entre os botões, ou seja, para os botões não ficarem colados um no outro e a interface ficar mais apresentável. Agora vamos para a parte principal do aplicativo, que seria montar os 4 componentes Touchable que vamos apresentar na tela do celular. Então vamos colocar primeiro o estilo da view principal. Agora dentro da view principal, que tem o estilo Container associado a ela, vamos criar o primeiro componente Touchable, que seria o Touchable Native Feedback. A própria onPress do componente Touchable Native Feedback é para detectar o clique no botão. Nessa própria onPress, nós podemos passar uma função de callback que vai ser chamada e executada quando o usuário clicar no botão. Nesse caso, eu coloquei uma função que não executa nada, porque o objetivo do programa
é apresentar como cada um desses componentes se comportam, a aparência deles. Na prop background, eu usei a função selectable background do componente touchable native feedback. Ao usar o selectable background, eu estou dizendo para usar o background do tema default do Android, já que esse componente é usado para apresentar o tema nativo do Android. Dentro do componente Touchable Native Feedback, eu criei uma view onde eu apliquei o estilo Button, que nós criamos anteriormente. E criei um componente texto que vai apresentar o nome do botão que vai ser renderizado na tela. Agora vamos criar o próximo componente Touchable, que no caso seria o Touchable Highlight. No componente Touchable Highlight eu coloquei um estilo Button e na própria OnPress eu também fiz a mesma coisa que no componente Touchable Native Feedback. Eu coloquei uma função que não executa nada. E dentro do componente eu criei o componente Text para apresentar o nome do botão, que no caso seria o Touchable Highlight. Agora eu vou criar o próximo componente, seria o componente Touchable Opacity. O componente Touchable Opacity também é simples, apliquei o estilo, na própria OnPress ele não faz nada, e coloquei o nome apropriado, que seria o Touchable Opacity, no componente Text, para apresentar o nome do botão quando for renderizar na tela. Agora vamos criar o último componente Touchable, que seria o Touchable Without Feedback. Pronto, acabei de montar os 4 componentes Touchables, o Touchable Native Feedback, o Touchable Highlight, o Touchable Opacity e o Touchable Without Feedback. Agora vamos carregar no emulador e ver a parte principal deste vídeo, que é ver como cada um desses componentes, ou seja, cada um desses botões se comportam quando eles são pressionados. Então vamos carregar no emulador. Pronto, o aplicativo foi carregado no emulador e como nós programamos, ele montou 4 botões. Ao clicar no primeiro botão, nós podemos ver o efeito dele ao ser pressionado. Este é o efeito nativo do botão quando ele é pressionado no Android. Agora vamos ver o Touchable Highlight. Como podemos perceber, o efeito dele é diferente. Ele fica preto, ele escurece e logo depois ele volta ao estado normal. Agora vamos ver o comportamento do Touchable Opacity. Como nós podemos perceber, a opacidade dele diminui gradualmente e depois volta ao normal. E agora o componente Touchable Without Feedback. Eu cliquei e nós vemos que ele não tem efeito nenhum, porque esse componente ele não apresenta feedback visual. Por isso o seu uso não é recomendado. Agora um detalhe bem interessante. O primeiro componente ele só está disponível para dispositivos Android, porque esse componente ele expressa o efeito visual nativo da plataforma Android. Mas o que acontece se eu rodar esse fonte no dispositivo iOS? Então vamos dar uma olhada para ver o que vai acontecer. Eu estou aqui exatamente com o mesmo código que acabamos de montar, só que estou rodando num dispositivo iOS. E aqui, como nós podemos perceber, ele dá uma mensagem dizendo Touchable Native Feedback is not supported on this platform. Então, ele está falando que esse componente não é suportado no dispositivo iOS, porque, como comentei, ele é disponível somente para dispositivos Android.
Então, como eu posso saber quando exibir esse componente ou não? Porque você precisa saber quando o seu aplicativo está rodando no dispositivo Android ou no dispositivo iOS. Existe uma maneira de você pegar essa informação e usar, seja para apresentar um componente num dispositivo de uma plataforma e não apresentar no outro, como também até mesmo mudar toda a interface dependendo da plataforma. A interface, o user interface, o layout, dependendo da plataforma. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo, então para não perder, fica ligado, se inscreve no canal. Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você estiver interessado em se aprofundar, aprender mais e dominar essa tecnologia, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.